Muito bom dia para você, ou boa tarde, eu não sei o horário que você está vendo essa live. Estou muito feliz porque hoje nós vamos dar início à jornada emocional. Você é muito bem-vindo aqui. Bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito especial, e nós vamos dar início ao estudo da inteligência emocional. Como é que tá a sua inteligência emocional? Lili, existe um medidor? Algo para fazer a medida? E como sempre, ela! Bom dia, Marcinha! Seja muito bem-vinda! Que saudade! Ai, isso mesmo. Para você que tava com saudade, a recíproca é verdadeira. Cornerstone. Ó, coisa boa vem por aí, né? Vocês abriram o material? O que vocês acharam? Conseguiram abrir? Eu tô com uma preocupação. Vocês conseguem abrir em outro lugar, no computador, para ir acompanhando ou não? Bom dia, bom dia! Saudades! Vocês vão conseguir acompanhar o material de um outro lugar? Por exemplo, eu tô com o meu computador aberto. Bom dia, Vera, Andréia, Márcia. Que bom ter vocês aqui. Christ alone, cornerstone. Loreni, não peguei minhas máscaras ainda. Muito correria. Mas essa semana eu vou lá pegar. Aí vou fazer um store. Saudades também, meninas. Essa semana eu quero abrir todos os dias com esse louvor. Ele me energiza. Vocês têm algum louvor que faz ele pega na tua emoção e te traz algum tipo de sentimento? Tem algum louvor que pra você é assim? Conta pra mim aí, se vocês têm essa conexão com o ouvir. Às vezes a gente tem um louvor que a gente conhece, a gente só de ouvir já abre a boca a chorar, né? Tô me enrolando aqui hoje, né? Não tô enrolando, não. Vocês sabem, né? Sou intencional em tudo. Quero que essa música penetre na sua mente, no seu coração. Todo mundo abriu o material, vocês conseguiram ver. Eu recebi mensagens ontem. Bem baixinho. Gente, vocês conseguiram abrir o material? Vocês vão conseguir me acompanhar enquanto eu falo aqui? Vocês vão conseguir me acompanhar? O que vocês acharam do material? Vocês deram assim um overview, uma olhada por cima, uma passada de olho? Ou vocês leram? Eu tenho uma pessoa. Ela é lá de Araucária. Ela leu o material já. Ela leu o material, gente.
e ela me mandou uma mensagem falando sobre o material. Ela não consegue participar aqui, porque ela é enfermeira e ela tem umas escalas de horário. Então esse horário ela tá no trabalho. Mas eu fiquei muito feliz com o feedback dela, tá? Pois eu peço que vocês deem uma olhada. Ok, se vocês estão com ele aí, né? Então vamos lá, gente, vamos começar? Vamos começar? Senão, pra quem tá vendo depois a live, fica demorado, né? Então, qual que é a ideia, né? Lili, você gosta mais da inteligência emocional? Você tem mais conexão, mais ligação, mais interesse pela inteligência emocional? Não. Eu já compreendi que as três inteligências, elas andam junto. A espiritual, a emocional e a intelectual. Só que alguns assuntos a gente trabalha junto e alguns assuntos a gente trabalha separadamente, né? O que é a emoção? O que é, eu tô emocionada, né? Às vezes a gente confunde emoção com sentimento. Emoção é tudo aquilo que você sente. Vamos baixar, né, galerinha? Cornerstone. Tá falando aí, meu louvor que me toca é vinho novo. É lindo mesmo. Eu dei uma olhada por cima, hoje eu vou... Isso, quem puder imprimir para fazer umas anotações, eu acho que vocês vão potencializar o conhecimento de vocês. Acho não, tenho certeza. Tudo aquilo, gente, que a gente escreve, que a gente anota, a gente aprende melhor, a gente absorve muito mais. E se você, depois que você ouvir, anotar, ensinar para alguém, falar para alguém, você vai fixar mais ainda, tá? Esse é o processo do aprendizado. Só ouvir, você vai... vão ter coisas que você vai guardar bem, vão ter coisas que você vai esquecer, tá? E vai ter coisas que não vai fazer muito sentido, então, sabe? Talvez não faça muito sentido, ou talvez você não compreenda, então o cérebro não absorve tão bem. Obrigada, vocês gostaram. A ideia, assim, tudo que eu escrevi aqui, gente, foi escrito por mim, eu mesma escrevi, tá? Foi baseado no quê? Em estudo, curso. Jesus, que mais? O estudo que eu fiz, livros que eu li, treinamentos, né? Eu fiz o curso de inteligência emocional numa escola muito conceituada, numa escola de treinamento muito conceituada. Então, e ele é muito, muito extenso. Não adianta eu dizer para vocês que 4 dias de live a gente vai conseguir passar tudo. Mas o que eu fiz? Eu coloquei aqui as coisas que eu acho que, para início, se a gente conseguir mudar isso dentro da gente, já é um ganho exponencial para nós e para todos que estão à nossa volta, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas lá no final eu dei bastante ênfase para empatia, né? Ninguém é empático se não for autorresponsável, é impossível. Ninguém é empático se ele for egoísta, não é mesmo? Então a gente dá uma quebrada de ego, a gente trabalha muito isso e isso é muito interessante. Então qual que é a missão desse treinamento, né? Qual que é a missão? É entender como que eu vou ser inteligente emocionalmente? O que eu preciso fazer, né? Eu não queria agir dessa forma. Bom dia, Rosa. Eu não queria agir assim. Então, como que você tem que fazer para você ser mais inteligente emocionalmente, né? Quais são as competências? Existe, gente, existe passo a passo, sim. Existe. E Lili, você dá mais ênfase para inteligência emocional? Não, elas caminham juntas, tá? Elas caminham de mãos dadas, é uma congruência. Inteligência emocional, inteligência intelectual e espiritual. Vocês vão ver aqui que no decorrer da inteligência, que a gente for estudando a inteligência emocional, vai ter links, vocês vão fazer links com a inteligência espiritual.
né? Por quê? Porque, olha só, gente, presta atenção, aqui vai a primeira chave para vocês, às 7h16 da manhã, tá? O que a ciência levou anos para reconhecer, o que Harvard fez lá, grandes estudos profundos, tá? Profundos estudos, a minha Bíblia e a tua Bíblia já falava. O meu Deus, o que a física quântica tá descobrindo aí num pau danado, com muita profundidade, com muito estudo, com muito esforço, há muitos milhões de anos atrás já estava decretado, né? Nosso Deus já tinha falado, já tinha demonstrado. Então a Bíblia é o maior livro de inteligência emocional que existe. Sabe, quando o Senhor fala ali, ó, do fruto do Espírito, a gente tá falando de autocontrole, tudo isso é inteligência emocional, tá? E hoje a ciência já reconhece, tá? Ele já reconhece. Então, qual que é a missão? A missão é essa, é a gente entender o que a gente precisa desenvolver para ser mais inteligente emocionalmente. O que eu preciso quebrar, o que eu preciso tirar, o que eu preciso pôr. Tem gente que aqui não vai precisar tirar, vai só colocar. Tem gente aqui que vai ter que tirar, vai ter que quebrar, vai ter que abrir mão, vai ter que soltar. Sabe aquela corda que você tá segurando, que machuca a sua mão? Você vai ter que soltar. Você vai ter que dar uma quebrada aí. Aí você vai pro próximo nível. É difícil, Lili? Não sei. Depende. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, tem coisas que para uma pessoa é natural, flui dela, tem outras que vai ter que aprender, né? Vai reaprender. Então, tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente experimenta, isso traz emoções em nós, né? Despertam emoções. E essas emoções é que vão trazer sentimentos, né? Então, a mesma reação, a mesma coisa que é feito para uma pessoa, uma reage de uma forma e outra reage de outra, né? Então, sabe aquela coisa de você chegar na igreja e alguém olhar para você e falar, ai, aquela pessoa, ela nem me olhou. Depois que você tem inteligência emocional, você não vai mais agir assim. Você vai ver, nossa, ela não deve ter me enxergado. Se for a Lili, não me enxergou. Ela não deve ter me enxergado. Ou às vezes você vai no teu trabalho e esbarra com uma pessoa e, nossa, tá no mau humor hoje, né? É comigo isso. E alguma coisa. E não é, gente. E não necessariamente é. Às vezes é uma coisa dela com ela mesma. Então, essa coisa, esse vitimismo da gente sempre achar que é com a gente. Não ligou porque tá com desinteresse, sabe, esse espírito de rejeição, essa coisa da rejeição que muitas pessoas têm, e isso é trabalhado na inteligência emocional, tá? Isso tudo é na inteligência emocional. Quando você é curado disso, você não tem essa percepção. É muito lindo, né? E para quem que é esse treinamento? Esse treinamento você fez para quem? Para pessoas que desejam potencializar essa inteligência emocional, né, que existe, ou que as pessoas à sua volta, né, pessoas que desejam ter cargos de liderança, tá, gente? Porque o primeiro pré-requisito para você ser líder de alguém é você ser líder de você mesmo. Virou aí essa chavinha? Essa chavinha foi pequenininha, mas ela é muito importante, né? Você não governa nada se você não se governar. Você não tem governo, né? Nós nascemos para quê? Para dominar, para governar. Mas o primeiro que você tem que dominar é você. É a sua mente, o teu pensamento, a tua boca, a tua palavra. É importante isso, gente? É o que a Bíblia chama de domínio próprio. Deus não vai te dar situações que você não vai dar conta se você ainda não deu conta de você. Virou, né? Virou umas chavinhas aí.
É isso aí, gente. E para quem mais, tá? Eu dei bastante ênfase aqui, vocês vão ver, tá? Na empresários que desejam, bom dia, Elaine, bom dia. Empresários que desejam enraizar na cultura da sua empresa, tá? É a inteligência emocional. Para quê, Lili? Para potencializar resultado, tá? E quando eu falo de resultado, gente, eu não tô falando de resultado somente financeiro. A empresa, a pessoa jurídica, ela também tem uma missão na Terra, tá? As empreendedoras aí, que hoje são apenas elas, né? Por exemplo, eu não sei se a Loreni já tem alguém que trabalha para ela, mas já tenha isso em mente. A hora que teu negócio crescer, porque ele vai crescer, não tem como não crescer, tá, gente? Não tem como. A semente vai para a terra, ela tem um processo de crescimento, então não tem como. O crescer é natural. Crescer é natural, ele só vai não crescer se você matar a semente ou matar a planta. E isso eu sei que vocês estão alimentando a terra, estão regando, estão cuidando e o negócio ele cresce. Então, quando você tiver teus funcionários, tiver teus colaboradores, você tem uma responsabilidade sobre eles. Ser empreendedor é servir. Quanto mais, o que Jesus falou na Bíblia? Maior é o que serve, maior é o que serve, tá? Então, quem serve mais é aquele que emprega mais, é aquele que lidera mais, aquele que tem mais pessoas sob o comando dele, tá? Então, é muito importante vocês se capacitarem, tá? Lembra daquela história da Bíblia que Deus ele foi enchendo os jarros de óleo daquela viúva, ela falou assim, não tenho como pagar a minha dívida, o que você tem em casa? Eu tenho uns jarros lá, então traz lá, vamos encher. E só acabou o óleo, quem conhece a história sabe do que eu tô falando, só acabou o óleo quando acabou o recipiente. Aqui fala de capacidade de armazenagem, né? Então a tua capacidade, você vai até onde a tua capacitação te levar. Então se você tiver bastante capacidade de absorver, de ter isso, mas você vai ter, tá? E daí depois você vai transbordar. Quero dar bem-vindo aí para quem tá chegando. Então é para as pessoas que desejam potencializar, para quem quer o cargo de liderança, e todos nós somos líderes de pelo menos de nós mesmos, né? E empresários. E quando eu falo para pessoas que precisam potencializar sua inteligência emocional, eu tô falando aqui de relacionamento. Primeiro, gente, é com você. Hoje eu quero falar só de você. É você com você mesmo. É a forma como você se trata, é a forma como você se percebe, é a forma como você se sente, entendeu? É isso aí que é o mais importante. Porque a sua volta, o que tá à volta é reflexo do que tá dentro. Se você tá bem, você tem a capacidade de mudar o ambiente. Quem concorda com isso? Agora, se você não estiver bem, você pode estar aonde for, o lugar que for. Nada vai te trazer felicidade. Qual que é a diferença entre felicidade e alegria? Qual que é a diferença? Eu tô feliz. Felicidade é o que a gente é, né? É a base do ser. Quem encontrou Jesus é feliz, mesmo em dias tristes. Tem dia que pega, a gente dá uma entristecida, a alegria ela é coisa do momento. Tem um estudo só de felicidade e eu quero fazer, tá na minha lista na sequência aí do que eu quero fazer, tá? E é muito importante. Então, gente, por que eu tô falando isso? Porque a inteligência emocional, ela é de dentro pra fora, tá? Ela é de dentro pra fora. Se você estiver bem emocionalmente, todo o resto vai bem. Todo o resto vai que vai, tá? E, assim, quando eu falo assim, empresas que implantaram a inteligência emocional, são muitas? Não são muitas, tá? Por enquanto, né, gente? Porque já se descobriu que a inteligência emocional
é a habilidade do século. Não vai adiantar você ser muito boa em qualquer área que você escolher, né? Ah, eu tenho inteligência intelectual em medicina. Se você não tiver inteligência espiritual, não tiver inteligência emocional, você não vai ser o top das galáxias, não adianta, tá? Então, isso já é uma concordância, tá? Isso já é um fato. Trabalhamos em família, mas não misturamos as coisas. Precisa ter muita inteligência para fazer isso, né? Precisa ter muita inteligência. Então, eu coloquei ali alguns exemplos de empresas que já implantaram e já tiveram bons resultados com isso, né, gente? Então, eu só coloquei nome de empresa grande. Eu vou colocar Mundo Céu também aqui, porque nós vamos dar início. Essa palestra que eu preparei para vocês, eu preparei um formato parecidinho para os meus colaboradores, tá? Então, ó, a Claro, é o Grupo Boticário, Votorantim, Philip Morris, Klabin, Bolsa de Valores, gente. Me chamou muita atenção no meu treinamento quando eu aprendi isso, né? Nas pesquisas que eu fiz, Bolsa de Valores. Se tem uma coisa que tem que estar com as emoções muito bem controladas, é o pessoal que lida com a Bolsa de Valores, né? Olha só que interessante. Então, Warren Buffett, né? Warren Buffett, ele é um dos maiores, é considerado um dos maiores investidores, um dos caras mais top, né? De investimento, maior e melhor investidor do século. Ele é considerado isso por causa dos resultados dele, tá? Então, ele mesmo fala, ele faz uma citação. Quando você tem inteligência comum, ou seja, quando você explode, quando você faz o que te dá na telha, o que você precisa é de temperamento para controlar os seus impulsos, que colocam as outras pessoas em apuro, né? Então, ele tá falando aqui de liderança, ele tá falando aqui de domínio próprio, ele tá falando aqui que é necessário, tá? Se você tem uma inteligência comum, tipo eu, tipo você, tipo todos nós, a gente precisa de temperamento, então a gente precisa de inteligência emocional para controlar os nossos impulsos, entendeu? Então a gente precisa canalizar, entender os sentimentos, entender as emoções. Por que eu reajo dessa forma, né? Por que eu reajo dessa forma? Porque quando alguém aponta o dedo para mim assim, eu reajo dessa forma. Por quê? Porque pode ser que lá atrás, na infância, você sofreu algum tipo de trauma, que alguém falou assim e ficou no teu subconsciente. Lembrando que as nossas ações, elas são, vamos arredondar para 10% do consciente, 90% é do subconsciente, né? Do inconsciente. Então, muitas coisas que você faz, muitas decisões que você toma não é baseado no teu consciente, e sim no subconsciente. Por isso que é importante tratar a raiz sempre. Pensem no iceberg, tá? A ponta do iceberg é o que aparece, mas o que precisa ser tratado é o que está submerso. Ela é aquele grandão que está embaixo da água. Aquilo lá é que precisa ser entendido, investigado, mergulhado, tá? Porque o que aparece é só a pontinha, gente. É só o efeito, né? Mas qual que é a causa? Existe um porquê, existe uma explicação para todas as tuas reações. Coloca isso na sua cabeça, tá? Existe uma explicação. Por que eu ajo assim? Se eu não queria agir assim, eu já até prometi que nunca mais eu vou fazer isso. E daí você tem essa reação, né? Porque a gente chama a gente é muito mais, gente, reativos do que reflexivos, tá? Isso não tá na apostila. Se você estiver anotando, a gente é muito mais reativos, a gente reage. A gente reage. E quando a gente é mais reflexivo, a gente pensa antes de falar, antes de agir e antes de tomar uma decisão. Qual é o impacto disso? Decisões mais assertivas, né? Decisões assertivas.
Então ele é considerado cara, né? Então ele é uma referência para as empresas, né? Não basta ter um coeficiente de inteligência alto, não basta você ser super capaz, né? Nos anos 90, eu não sei quem se lembra, mas nos anos 90 a gente fazia uns testes de QI. Ele envolve lógica, matemática, tudo isso. E, gente, para a glória de Deus, os meus eram altíssimos. Eu tinha, assim, não sei explicar, mas cada vez que eu fazia aqueles testes era muito legal. Só que a minha inteligência emocional era muito complicada. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, por que, Lili, que você fala tanto da inteligência emocional? Porque foi a parte que eu mais sofri, é a parte que eu mais... A minha maior referência foram as minhas dores. Quantas coisas eu já perdi por falta de inteligência emocional, por falta de controle. A minha master chegando. Quantas? Se você, eu queria que você fizesse agora uma reflexão. Quantos relacionamentos você perdeu por conta da falta da inteligência emocional? Quantas pessoas boas você afastou com o seu jeitinho, com as tuas palavras, com as suas verdades, né? Quantas? Muita gente, eu perdi muitas oportunidades de negócio, de cargos na empresa, cargos na igreja, tudo por causa do ego, por causa do quê? Daquele subconsciente que trazia marcas e era a minha reação, eu reagia, né? Eu não era reflexiva. Então, Lili, agora tá tudo bem? Cada vez melhor, graças a Deus. Já tem uns anos, tá, gente? Já tem uns anos que eu venho trabalhando tudo isso. Mas tudo começou, gente, com a minha própria dor, com a minha própria necessidade, com a minha própria dificuldade. Tá? Então, é aquilo que eu já falei para vocês. A tua cicatriz vai ser cura para alguém, tá? Que você vai viver, vai dizer, olha, eu já passei por esse caminho aqui, é dolorido viver aqui, mas você não precisa ficar aqui, você pode sair daqui e ir para outro. Você pode sair do ponto A e para o ponto B, tranquilamente. E eu vou ser a ponte. Olha só que interessante. E eu vou ser a ponte de acesso. Ponte sobre as águas. Então é muito importante essa cura, né? Você viver essa cura. No mundo ideal, né? Eu até coloquei isso na apostila. No mundo ideal, as pessoas elas pensam para falar, elas amam umas às outras, elas perdoam, elas compreendem, elas pensam mais no outro do que nelas mesmas. Mas no mundo real, gente, como que é? Seja muito bem-vinda, Nadir. Nadir, queridona. A Marine. Seja muito bem-vinda, gente. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Quem não tem o material, é só pular para dentro lá do clube, né? Gente, é mais fácil mandar por lá, tá bom? Ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp. E tá disponível a apostila para vocês. Ou me mandem uma mensagem que eu dou um jeitinho de enviar para vocês, tá bom? Esse material eu fiz para vocês mesmo, tá bom? E então, gente, a inteligência emocional, o mundo real, né? O mundo real, ele é diferente do ideal. O ideal seria o quê? Todas as pessoas compreender as outras, amar, né? Seguir os mandamentos, amar acima de tudo, amar a Deus, amar os outros. Mas o que acontece no mundo real? Primeiro, as pessoas elas não têm auto-amor, elas não se amam. Então, se ela não ama ela, se ela não aceita ela, se ela tem dificuldades com ela mesma, como é que ela vai amar o outro? Fala pra mim. Gente, a minha mão tá super inchada. Eu arranquei minha aliança. Ó, vai até aqui. Não tem como, né? Então, é por isso que a inteligência emocional ela começa em você, é de dentro para fora. Se a pessoa, não, às vezes, ela tem uma dificuldade de ser, ela se sente rejeitada, né? Ela tem a rejeição, ela sente rejeição, necessidade de aprovação e ela não se sente aceita. Mas na verdade é ela que não se aceita. É sempre a gente. Sempre eu, Lili. Se eu não me aceitar, os outros não vão me aceitar. Como é que o externo vai me aceitar se eu não me aceito? Se eu não aceito o amor do Pai, se eu não aceito o perdão do Pai, como que eu vou fazer isso para fora? Não tem como, né? A ciência já comprovou o que a minha Bíblia já fala há milênios.
Né, gente? Então não tem como. Então no mundo ideal seria esse, tá? E por que que as pessoas ferem umas outras, ofendem umas outras, não são empáticas, não compreendem, elas julgam umas outras? Por quê? Porque elas não estão bem consigo mesmas. Elas precisam ser curadas para curarem. Elas precisam serem tratadas, tá? Para tratar os outros. E o que que acontece? Por esses dias eu atendi uma moça e ela queria tratar o efeito, né? O final. Olha, eu tô com essa dificuldade aqui. No caso dela, ela tava com insônia. Eu queria dormir melhor. Você me ajuda? Eu falei, lógico, bora lá. E comecei. O porquê? Comecei a descer no iceberg. Lembra do iceberg, gente? É assim, ó, lá em cima. Olha, um depoimento. Eu não me amava, isso mesmo. Quando a gente não se ama, não tem como a gente se sentir amada por mais ninguém, nem por Deus. É muito forte isso, gente. É a base de tudo. É a base de tudo. E hoje eu quero pegar muito firme nisso. Senão não adianta nem a gente avançar, entendeu? Porque, ó, quem já olhou o material sabe. Eu fiz uma tabela lá. Autoconhecimento. Aí, autogestão, isso é tudo na competência pessoal. Depois, na competência social, é a empatia e a gestão de relacionamento. Não vai para o próximo nível se você não resolver esse nível, tá? Do como você se vê e do que você faz com o que você vê. Você não vai se dar bem com os outros se você não se der bem com você. Se você não tiver em paz com você, você não vai ter paz com ninguém. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. Ah, mas ela é boazinha pros outros, mas você não sabe como que tá dentro dela, né? E é superficial, não é verdadeiro. Tá? Então, é muito forte isso, gente. Então, o mundo ideal, as pessoas, elas deveriam, pelo menos, né? Elas deveriam ser compreensivas umas com as outras, serem amáveis, mas o que que acontece? Elas não são porque elas têm, não é porque elas não querem, é porque elas precisam ser tratadas de alguma forma, tá? Às vezes é no mundo espiritual, às vezes é no mundo emocional, às vezes é de intelecto mesmo. Tem gente que ele tem uma ignorância na cabeça dele que não, sabe, é um bloqueio. Então precisa ser quebrado tudo isso para construir, é a construção do eu. Tem um livro, vou até mostrar para vocês. Eu dou aquelas paradas, né, para mostrar algum livro. Ó, esse é um livro do Augusto Cury, tá? Augusto Cury, ele é um dos mais renomados, talvez o mais renomado autor, ele é doutor, né, de gestão das emoções, tá? Então, assim, a fascinante construção do eu, gente, esse livro é incrível. Eu não acho, tá, uma literatura fácil, o Cury. As coisas do Cury eu tenho que ler, reler, e às vezes eu não entendo, daí eu volto, e eu tenho que estar com a minha sabedoria muito ativada para entender as coisas dele. Hoje já tenho mais facilidade, mas anos atrás, quando eu comecei a ler o livro dele, gente, eu quase desistia. Mas o que eu quero falar para vocês? Não desistam. Se vocês resolverem ler esse tipo de livro, não desistam, porque tá complexo ali, daqui a pouco vai abrindo, tá? Então, é muito importante, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente entender que aquela pessoa que briga com você, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que é casca grossa, ou aquela pessoa que é fechada, muda, ela não fala o que ela sente e dá um nervoso, né, gente? Eu não sei o que é pior, a pessoa que explode demais ou a pessoa que é uma ostra. Então, isso tudo, ela é devido a coisas que ela viveu, é a soma do que ela viveu, às vezes uma rejeição na gravidez, não porque a mãe dela queria, mas porque a mãe dela estava sofrendo algo, tá? Não existem culpados, tá? Não adianta a gente olhar para fora, mas a culpa foi da mãe. Gente, todo mundo é vítima. Todo mundo em algum momento foi vítima. É a mãe que foi vítima da mãe, que foi vítima da mãe, que foi, sabe aquela coisa assim, que foi do pai. Eu tenho Prisioneiros da Mente, é bom também, maravilhoso. Augusto Cury é sensacional, sensacional.
Então, gente, coloca isso na cabeça de vocês. A Bíblia fala assim, ó, que o nosso inimigo não é o outro. Eu leio os livros dele há 12 anos e eu sou apreciadora dos livros dele. Eu também. No início, eu começava a ler e ouvir ele, eu dormia, gente. Eu dormia. Porque eu achava ele, ainda acho ele um pouco cansativo. Existem outros autores que despertam mais facilmente em mim esses gatilhos, sabe? Mas eu aprendo demais com ele, demais. Eu tenho palestras de material dele que é incrível. E autocura, né? Eu me curei de muitas coisas só lendo os livros do Cury. Cury é fantástico. Eu sou muito fã dele. Muito fã mesmo. Hoje eu já tenho uma outra linha, existem outras pessoas que eu busco e tal, mas o que eu falo pra vocês? Ele aborda muito bem essa coisa da gestão, da mente, de você limpar a mente, de você entender você, de você saber que tudo é sobre você, que começa em você, é o Espírito Santo que habita em você. Então, as pessoas falam assim, eu não tenho paciência. Essa era a minha frase, gente. Essa era uma frase minha, tá? Eu não tenho paciência. Gente, se o Espírito Santo habita em você, se você e o Pai são um, se você tem unidade com Ele, você tem, tá dentro de você. Você só não ativou. Ah, e por que eu não ativei? Porque existem cascas que precisam ser tiradas, existem feridas que precisam ser definitivamente curadas. Tá? Ah, mas já faz muito tempo. Então, às vezes, precisa abrir, né? Precisa abrir. E ninguém... é o que eu tava contando daquela moça que eu tava atendendo. E eu comecei a ir no profundo, tá? Pra baixo, no iceberg. Eu comecei a contar e não fechei o raciocínio. Ela estava com problema, e o problema era de insônia. E o porquê, né? Gente, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Se você não dorme bem, é algo que precisa ser tratado. Uma pessoa que não dorme bem, ela não vive bem. Porque um dos pilares da saúde é dormir bem, tá? E ela tinha muita insônia, tem muita insônia. Então a gente começou para trás. Por que que vem essa insônia? E vai. E descobrimos, tá? Uma possível causa. E quem disse que a pessoa quis tratar? Ah, ela falou pra mim, eu não tenho condição de mexer nisso agora. Porque cada um sabe a ferida que carrega. Entendeu? E me dá dó, porque as pessoas não têm coragem de enfrentar. Também tem uma outra situação, ela tem um ganho secundário. Isso é muito forte, isso é um conceito muito forte do ganho secundário. Às vezes a pessoa tá numa situação, ela tem um ganho com isso. Ela ganha atenção, ela é depressiva. Ela tem depressão. Bora, vamos tratar. Mas o que ela ganha com isso? Ela ganha atenção, ela ganha carinho, amor, entendeu? Ela tá sempre em evidência. Ah, pois é. Sabe aquela compaixão, aquela pena que as pessoas têm? Ela acha que ela tá sendo amada se as pessoas sentirem pena dela. Talvez você se lembre de alguém que é assim, que não quer tratar. Por quê? Porque tem um ganho secundário com isso. Ela ganha algo com isso, né? É superficial? A polaridade contrária? Entendeu? O que é o ideal, gente? O que é o processo ideal? É identificar o problema e curar. É da noite pro dia, Lili? Não, às vezes não é. Às vezes é uma coisa simples, que uma virada vai. Às vezes uma oração, sabe? Uma libertação, vai que vai. E outras é processo, porque a sua mente inconsciente, ela vem fazendo. Existem modos de mudar isso, tá? Ou é pelo aquele choque da emoção e vai e muda, e daí existe um processo para isso, ou pela autossugestão, você ir mudando, uma hora vai, né? Então, afirmações, visualizações, orações, tudo isso, gente, tá? É possível mudar? Sempre. Campo de batalha da mente, esse é fantástico.
Esse livro é fantástico. Então, olha só, eu tô falando para um público aqui, ó, que já se identificou até com os autores que tratam disso, né? Existem processos que... E outra coisa, gente, outra coisa. Ninguém vai fazer isso por você, tá? Deus, ele nos dá liberdade de decisão, é o livre-arbítrio. E a liberdade que Deus nos dá é uma das coisas mais perigosas que ele nos dá, né? Porque a gente tem a liberdade de querer mudar ou não, de querer fazer diferente ou não, ou continuar na vida que a gente tá, reclamando, explodindo, perdendo oportunidades, não prosperando, porque um dos pilares da prosperidade, se a gente for falar da prosperidade, é a inteligência emocional, é o que? A quebra do ego. É você, quanto mais você quebra o teu ego, o que é o ego? É aquilo que é construído de acordo com a tua experiência, com o que você viveu, lá desde da barriga da sua mãe, a tua infância, as tuas experiências nos teus relacionamentos conjugais, com pessoas, nas empresas que você trabalhou, as tuas frustrações, as tuas conquistas, as tuas alegrias, tudo isso forma o teu ego. Tudo isso. E às vezes são pedras pesadas numa mochila que você tá carregando numa caminhada e tá pesando, e tá pesando. E quanto mais você solta isso, você se desprende disso, você perdoa, você trata, né? O perdão, gente, o perdão. O perdão enriquece. Eu vou escrever um livro, O Perdão Enriquece. Pronto, ó, primeira live já saiu o tema do meu livro. O perdão enriquece. E a falta de perdão pode te levar à miséria. Olha que forte isso. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não tem como prosperar na terra se você estiver sem perdoar. Ah, Aline, mas não merece. Olha só, o perdão é para quem não merece. Não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. E ele diz respeito a você e não ao outro. E precisa se libertar, sabe? Ah, mas é que você não sabe o que eu vivi na minha infância. Eu fui abusada na minha infância. Mas precisa virar essa página. Precisa tratar isso. Eu não tô com desdém da sua dor, não é isso. Não é isso, mas precisa tomar uma decisão de seguir em frente, de virar a página, de perdoar, de se limpar disso. Você precisa se limpar, sabe? Cancelar tudo isso, todas essas emoções que te prendem, que te paralisam, que te bloqueiam, para você viver uma vida de plenitude, de transbordo. E eu tô falando aqui tudo que eu não planejava falar, porque eu até fiz um material para seguir aqui, entendeu? Mas eu sei que se você tá aqui ouvindo isso, e eu sinto uma graça em te falar isso, Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. E a intenção dele é que a gente seja curados emocionalmente, sarados emocionalmente, para ter uma inteligência emocional, para ter uma boa... Sim, a maioria, né? A maioria é bloqueio de aprendizagem, de um professor. E, gente, olha só, a gente não tá aqui para virar pro nosso passado e dizer foi ela, aquela professora miserável. Não, era o que ela sabia fazer e ela não fazia por mal, né? Então, as feridas que a gente recebeu, que a gente foi mandadas para nós, não necessariamente foi por maldade da pessoa. Era o que ela sabia fazer. Ela fez o que ela sabia fazer, ela fez o que ela aprendeu a fazer, entendeu? E esbarrou em nós. Só que esse ciclo vicioso, essa maldição hereditária, ela não precisa mais continuar. Ela não precisa continuar. Obrigada, Lili, precisavam ver isso. Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós precisamos, porque todos nós temos feridas emocionais. Todos nós, todas as pessoas que não têm a inteligência emocional que ela precisava ter, é porque ela tem feridas. E não é culpa dela, não é culpa de outra pessoa, sabe, gente? Não existem culpados, todos são vítimas.
né? Então, alguém que feriu alguém, mas isso não precisa continuar. Você não precisa tratar os seus filhos, os teus funcionários, as pessoas à sua volta, porque outros te trataram assim. Ah, mas é que eu não tenho controle sobre isso. É lógico, tá no teu subconsciente, tá lá no inconsciente. Entendeu? Vocês estão entendendo? Por que que eu faço coisas que eu não queria fazer e o que eu quero fazer eu não faço? De novo, 10% das minhas ações é pelo consciente, 90% é pelo inconsciente. Então precisa tratar o quê? O inconsciente. Ah, como, Lili? Calma, respira. Nós vamos falar disso, tá? Nós vamos falar disso. E tem sim, né, gente? Essa coisa de, eu sou assim. Eu sou assim. Quiser gostar de mim, estou fazendo uma faxina na minha vida. Glória a Deus, deixando a casa espiritual com perfume suave do Espírito Santo. Você foi injeção de tudo isso através de Provérbios. Amém, amém, amém. Provérbios é libertador. Leiam a Bíblia, a gente continua lendo a Bíblia, tá? Então, gente, eu acabei aqui indo da parte da empresa pro emocional, das feridas emocionais, né? Eu já contei pra vocês, eu fiz um curso na Flórida que se chama Feridas Emocionais, e é tudo isso, existe um ciclo, tá? Existe um ciclo que a gente vai vivendo. A gente teve a fratura lá, aí a gente precisa identificar a fratura. Peraí, o meu problema é que eu faço isso. Se você não consegue identificar sozinha, peça ajuda, peça ajuda. O que acontece? Quando você pede ajuda, é um sinal de humildade, tá? Humildade. E a humildade precede a honra. Deus vai te honrar. Você precisa pedir ajuda. E às vezes, gente, a ajuda é num profissional, é alguém que já viveu isso, né? Quantas vezes eu precisei de ajuda, eu precisei de muita ajuda para ter a estrutura que eu tenho hoje, para ter construído o que eu construí hoje. Eu passei por muitas situações, né? Eu também tive as minhas feridas e eu feria também as outras pessoas. Eu escrevi aqui quantas coisas eu perdi. Perdi funcionário, perdi colaborador, relacionamentos, amigos, família, me afastei. Por quê? Por causa das minhas fraturas, né? Então, eu era reativa, eu tinha reações, né? E o que você ganhou, Lili, tendo inteligência emocional? Muita coisa. Muita coisa, muitas pessoas, muito network e dinheiro também, gente, porque a gente perde dinheiro, tá? Quando a gente não pensa direito para fazer as nossas tomadas de decisões e a gente começa a construir coisas novas, quando a gente começa a se construir o nosso eu. Então é sempre você, né? Então você tem que olhar para dentro de você e ver por que eu, né, aqui eu coloquei, o que é o fruto do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é a inteligência emocional. Isso tudo é um fruto do Espírito Santo. Se ele habita em você, e eu acredito que ele habita, se você tem unidade com Deus, isso aqui tá dentro de você. Por que eu não consigo ativar? Porque tem alguma coisa bloqueando. E esses bloqueios precisam cair por terra. Eles precisam sair da sua vida, tá? Eles precisam sair para que você prospere. Você é uma semente e você se joga na terra e Deus vai regar e vai sair o fruto, porque você nasceu para prosperar em todas as áreas, na área emocional, na área financeira, na área intelectual, na área, todas as áreas, todas as áreas. Certo, minha gente? Pesado, né? Pro primeiro dia, tá pesado? Ou tá suci? Então, gente, é possível potencializar nossa inteligência emocional, é possível a gente viver melhor conosco e com os outros, é possível, né, essa paz que excede todo entendimento. Mas como que a gente faz isso? Identificando o que a gente precisa ser mudado. Existem ferramentas que a gente vai usar, né? Quais as competências que
que a gente vai conhecer aqui no decorrer. A gente passa muito rápido essas lives, passa rápido demais, né? Mas são competências espirituais, emocionais, intelectuais, entendeu? Então existe um passo a passo? Existe. É possível? É. Eu tô aqui para te animar. Eu não tô aqui para lembrar das tuas feridas. Eu não tô aqui para lembrar das tuas frustrações, das tuas dificuldades. Eu estou aqui para te animar e dizer: tem jeito, minha gente. Tem jeito de você ser transformada, né? É a borboleta que era lagarta. Existe um processo? Existe, mas é possível. É possível. E quanto mais comprometida você tiver, mais fácil é de você virar essa chave, de você subir esse degrau, entendeu? De você abrir essa porta e entrar, né? Então é possível. Eu não tô aqui pra ficar te lembrando, pois é, eu vivi aquilo. Olha, gente, nós já somos mocinhas para tomar as nossas decisões. E a gente vive de decisão, não é da condição. A condição é, eu fui ferida na infância, eu fui abandonada, não conheço meu pai biológico, minha mãe me falava isso. Às vezes é coisa pequena e às vezes é coisa grande, tá? Cada um sabe a sua dor. Eu não tô aqui só para te lembrar disso. Eu tô aqui para te dizer que tem jeito, que existe cura, que existe sim uma forma de potencializar. Material e live maravilhoso, muita entrega sua. Amém, amém. E fiz com amor, tá, gente? Cada palavra que vocês verem aqui fui eu que escrevi. Foram 25 páginas, né? 25 páginas. Todas eu escrevi, não copiei de ninguém. Isso daqui eu fiz estudo, eu fiz pesquisa e eu transcrevi aqui. Esse estudo da empatia é uma palestra. Ele faz parte do meu treinamento do 3i, método 3i, para você ativar a pessoa incrível que você é. Nesse método a gente faz toda essa ativação, toda essa limpeza, toda essa ativação. E é incrível. Então eu fiz com muito carinho. Joguei aos 4 ventos, tá? E assim, daqui a pouco já vai acabar nosso tempo aqui, passa muito rápido. Eu ainda quero falar mais um conceito, ainda quero falar mais uma coisa, mas eu quero te fazer um pedido, tá? Eu quero te fazer um pedido. Se você gostou, se você foi abençoado, imprima esse material, abra ele, faça tuas anotações, faça teus decretos, faça tuas análises, anote lá o que precisa ser trabalhado em você e convide mais uma pessoa. Pega esse material, ele tá facinho de enviar, ele tá em PDF no teu WhatsApp e você envia para tuas amigas e fala, vem, cai para dentro nesse treinamento aqui, tem mais 3 dias de live aí na próxima semana a gente pode trabalhar outro tema e a gente vai crescendo juntas, porque eu também, quando eu escrevi isso daqui, eu aprendi muito. Gente, eu escrevi um artigo sobre medo. Ele virou palestra também e também faz parte do meu curso e eu trabalho também com as minhas coaches. Eu fui desbloqueada escrevendo aquele artigo. Eu fui desbloqueada de medos, de alguns medos que eu tinha, que eu não ligava, eu achava normal, tá? E eu fui desbloqueada fazendo. Então, gente, eu sou muito grata, porque vocês me inspiram, eu faço e eu ganho com isso. Eu sou desbloqueada também, eu melhoro, né? Então, todos os dias é uma construção, né, do nosso eu. Então, eu tô aprendendo muito também, eu aprendo quando vocês fazem pergunta, tá? Então, isso que eu quero fazer um pedido para você. Amanhã, 7 da manhã, eu quero ver o dobro de mulheres aqui, porque tem muita mulher que precisa ouvir isso, gente. A minha missão é falar para mulheres, tá? Te conectar com o teu destino, fazer você conhecer o teu propósito, viver dele, ativar a sua verdadeira identidade, né? Desconstruir o que foi construído pelo externo, né? Por aquilo que foi implantado aí no teu subconsciente, pra gente limpar. A escrita é a parte libertadora da vida. E eu amo escrever.
Eu amo escrever. Eu devo ter aí escrito, eu tenho uns 4 cadernos escritos e digitado mais de 120 páginas, mais de 140 páginas, agora já passou. Eu amo, né? Amo escrever, é libertador. E eu incentivo você. Então, vocês vão ver que lá no final da apostila, eu coloquei lá anotações. Escrevam. E durante os outros temas, ele tem espacinho também que você pode escrever aqui. Não importa se você vai escrever no computador, se você vai escrever ali à mão, escreva, ele fortalece, né, o teu aprendizado e liberta, né, os meus decretos eu escrevo todos, né, e não é pouca coisa não, minha gente. E tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês também, tá? Novidades muito boas aí que vai ajudar muito, né? O livro do decretos é uma coisa, o livro da gratidão, essas coisas todas, elas fazem toda a diferença para nós, tá? Então, se você olhou o material e falou, cara, isso aqui vale a pena. Às vezes você compartilha tanta coisa besta, né? Eu tenho uma amiga que, assim, é a área da bobeira. Eu vejo uma coisa boba, assim, eu dou risada, eu compartilho com ela. E ela também, assim, comigo. E é muito engraçada essa coisa que faz parte também, né? Nós também precisamos ter essa área da bobeira. A gente compartilha tanta bobeira, por que não compartilhar um material que pode libertar alguém, pode ser libertador para alguém? A gente não sabe o que a outra pessoa tá... de repente ela tem umas dificuldades na empresa e a gente vai falar disso, ela tem dificuldades de contratação e de treinamento de pessoas, né? Quem não tem? Então esse material ele pode ajudar também. Manda esse material e convida, fala, ó, vamos fazer a live lá com a Lili, ela tem algumas coisas para falar pra gente. Isso sim, só se foi bênção pra você, né, gente? Se foi bênção pra você, compartilha, não fica só pra você, não. Manda pra alguém, chama, acorda a pessoa e fala, vamos lá, que vai ser bênção. Gente, vocês podem me mandar pergunta, tá? Vocês podem me mandar pergunta no direct, vocês podem me mandar pergunta no WhatsApp, vocês todas têm meu WhatsApp, porque meu WhatsApp tá no link da bio. Agora eu tenho canetas em toda a parte da casa. Ai, mais alguém aí é viciada nas Stabilo, né? Olha só, gente, isso que é só uma parte. Eu sou a doida da papelaria, né? Muito doida da papelaria também. Então, cadernos, só cadernos eu tenho aqui uns 5 que eu vou usando. Eu tive que separar por matéria. Esse é só para isso, esse é só para PNL, esse é só para, né? Porque senão tava uma bagunça, tá? Então, se você foi tocado, a gente só introduziu aqui, né, gente? Nós só fizemos uma introdução. Nós não entramos ainda de sola, mas nós vamos falar das camadas, somos dois. É bom demais, né, gente? Marca texto e tudo mais. Então, a gente vai falar aí o porquê. Por que é importante ter inteligência emocional? Né? Por quê? Primeiro, porque como falaram aqui, é libertador, né? E segundo, que a gente só tem ganhos com isso, tá? Os 4 pilares, amanhã eu quero entrar direto nos 4 pilares da inteligência emocional, mas eu sei que tem mais mulheres que vocês conhecem que precisam estar aqui, que precisam ouvir isso e que precisam ser impactadas. Mas eu não peguei o começo. Não tem problema. As lives ficam gravadas, eu vou deixar gravadinha e também tem o material, né? Mas a explicação, vocês veem, a gente escreve uma coisa, quer seguir aquele roteiro, mas Deus sempre nos leva para outro viés, entendeu? Então, acabei falando aqui de fraturas emocionais que desencadeiam reações emocionais em nós, né? Então, é muito sério isso, é muito importante. Sozinha é difícil, mas é possível também. Tá bom, gente? Carolina, quem não tem ainda acesso ao material, sai lá no link da bio, cai pra dentro do grupo e tá no Telegram e tá no WhatsApp também. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, manda direct. Gostei, manda direct. Não gostei, manda no direct. Achei o material incrível, escreve, vai mandando aí, vai mandando que isso ajuda, gente, isso ajuda a divulgar, isso ajuda comentar na live, né? Depois que
que terminar aqui a live, que já tá terminando, daqui a pouco vem o cronômetro aqui. Carolina, entra lá no grupo que você vai ter um material, a live vai ficar gravada, convide outras mulheres. Existem pessoas que precisam ouvir isso que a gente tá falando aqui. Isso é muito sério, gente. E é pra mulher, né? É pra mulher. Porque só sendo mulher pra entender mulher. 28 segundos e a pessoa falou mais do que a boca. Um beijo enorme pra vocês. E eu espero você aqui amanhã, 7h07, a gente já vai começar assim, ó, pra dar tempo. Hoje foi só uma introdução, mas amanhã vai ser top das galáxias. Um beijo pra você, um dia extraordinário, que Deus te abençoe e 4, 3, 2, 1...